Saudações, pessoal, como estão todos? Hoje vamos conversar sobre o Corinthians, pois surgiram informações novas sobre um possível novo técnico, os motivos que podem ter influenciado essa escolha e, por fim, recebi uma sinalização positiva. 2 jogadores estão retornando. Permita-me acompanhá-los nessa jornada. O que é necessário para que esse treinador seja oficialmente anunciado? Precisamos de informações e recursos. As negociações estão em andamento e houve desenvolvimentos nesta segunda-feira. Há pessoas do meio que observam essa situação de perto. Além disso, estou em contato com outros profissionais que também estão atentos às fontes. A situação está um pouco delicada, pois estávamos seguindo uma linha com outro nome, mas de repente houve um afastamento que pode ter ocorrido para evitar confrontos. O Corinthians se sentiu um tanto incomodado, mas também reconhece que esse nome é respeitado no mercado, e se a negociação não avançar, o clube terá que reabrir conversas com ele. Enquanto o outro técnico continuar em seu clube atual, esse nome permanece disponível. A qualquer instante, essa negociação pode ser reiniciada e não se pode demonstrar descontentamento, mesmo que a opinião pública esteja vigilante. Esse nome continua sendo uma opção desejada pelo Corinthians há algum tempo. Já houve um primeiro contato, mas é crucial compreender que a relação com o novo técnico é distinta. A mudança ocorreu quando ele demonstrou um sinal positivo que pode ser interpretado de diferentes maneiras, permitindo que o Corinthians seguisse adiante. Comentei anteriormente sobre o grande suporte familiar que incentiva o treinador a considerar as oportunidades que se apresentam mesmo com ofertas de lugares distantes. Esse sinal foi dado para que o Corinthians pudesse dar início às negociações. É fundamental observar o apoio familiar, principalmente do filho, que incentivava a examinar as ofertas que estavam sendo esperadas, mas também se preocupava em compreender o que estava ocorrendo por aqui. O Corinthians está totalmente empenhado em convencer esse treinador a fazer parte de um projeto atraente com um salário elevado e uma estrutura bem organizada, reconhecendo que ele pode ser a solução para diversos desafios. É importante notar que essa decisão pode ter aspectos tanto positivos quanto negativos, já que muitos dirigentes, ao optar por um treinador, podem se basear em convicções, mesmo que o nome não tenha tanto apelo, acreditando que ele pode realizar um bom trabalho. Por outro lado, existem aqueles que buscam um nome forte, alguém que funcione como um escudo para a gestão nas coletivas de imprensa, ajudando a diminuir as críticas voltadas aos dirigentes e jogadores. Para o Corinthians, esse treinador representa essa junção, uma vez que ele é um ícone. Além de ser um profissional excepcional, sua trajetória é admirável. Tenho acompanhado sua carreira há bastante tempo, desde os primeiros passos em um clube menor. Portanto, são muitos anos observando seu percurso. Sou um grande apreciador e considero que ele se destaca em todos os aspectos. Alguns podem argumentar que seus últimos trabalhos não foram exitosos, mas é importante lembrar que outros profissionais também enfrentaram desafios. O que é notável é que ele, em função de uma de suas qualidades, lidou com situações complicadas que não foram bem recebidas. Em relação à seleção, muitos questionam sua atuação, mas eu percebo que ele conduziu ciclos extraordinários, com um elevado nível de observação dos atletas e compreensão sobre os jogadores. É evidente que ele cometeu falhas, mas a situação do clube naquele período gerou diversas dúvidas, especialmente em relação ao atleta citado. No que tange à seleção, surgiram críticas à atuação do comandante, embora seja fundamental destacar que ele teve 2 etapas bastante exitosas, especialmente no que se refere à análise de jogadores e ao conhecimento do elenco. É natural que erros sejam cometidos, assim como acontece em qualquer gestão. Durante as Copas, particularmente em 2018, ele enfrentou desafios devido a certas escolhas, uma vez que muitos atletas estavam machucados. Em 2022, optou por levar um grupo maior, o que lhe proporcionou mais alternativas. Mas também houve decisões que geraram questionamentos. No entanto, se avaliarmos de maneira geral, o treinador se destaca no cenário esportivo. O clube reconhece sua importância, pois ele tem uma boa compreensão do ambiente. Conhece o elenco e tem experiência no futebol brasileiro. Seu entendimento sobre a identidade do clube é evidente e ele já passou por diversas situações, desde períodos complicados até grandes vitórias.
O treinador já vivenciou intensamente sua passagem pelo clube, o que significa que não será pego de surpresa diante de uma torcida apaixonada, mesmo em momentos difíceis. A diretoria percebe que neste ponto da temporada ele está pronto para iniciar o trabalho imediatamente, pois está preparado para avançar nos passos necessários. Ao mesmo tempo, é sabido que o clube enfrenta uma certa turbulência política interna com oposições e movimentos por renovação e transparência que buscam constantemente espaço. O treinador tem laços com esses movimentos políticos, o que lhe confere a capacidade de lidar com essas questões dada sua relevância no contexto. Isso pode oferecer certa tranquilidade para a oposição e os conselheiros que podem considerar que ele é a pessoa certa para o momento. Apesar de haver indivíduos interessados em assumir cargos de poder, ele demonstra ter a habilidade de se proteger em tais situações superando desafios. Portanto, neste momento, ele é a opção mais adequada. Para que ele assuma o comando da equipe, restam apenas alguns acertos a serem feitos. A expectativa é que nesta terça-feira sejam abordados os aspectos relativos ao projeto, questões salariais e metas, mas a resolução desse processo não deve ocorrer de forma rápida. Como as conversas com o treinador não se iniciaram imediatamente após a saída do técnico anterior, mas apenas agora o processo está um pouco moroso, ele ainda se encontra em uma fase de sondagens onde sua equipe busca ouvir propostas do clube. A partir desse ponto, é natural que o clube apresente um projeto ao treinador. Uma reunião será marcada para discutir a situação, quais são suas expectativas e objetivos de carreira, por exemplo. Serão apresentados os jogadores disponíveis, deixando claro que não haverá novas contratações. Essa conversa é bastante intrincada e envolve muitos detalhes, o que exige tempo. Para formalizar tudo em relação a salário, comissão, metas e cláusulas, o processo também demanda certo período. Assim, se houver uma definição nesta terça-feira, será algo ágil, pois já está programado um jogo na quinta-feira contra o adversário uruguaio, que é considerado menos forte no grupo. É possível que um técnico interino esteja à frente, mas no fim de semana haverá um confronto importante e a intenção é que o novo treinador esteja preparado para assumir essa responsabilidade. Ele deve estar apto a liderar a equipe no Campeonato Nacional. A expectativa é que nesta terça-feira tudo se resolva, já que o treinador e o clube já discutiram suas respectivas posições. O objetivo é chegar a um acordo formalizando tudo em documento. E nesta terça-feira, as negociações devem ocorrer entre os advogados avançando nas tratativas. Se os interesses se alinharem, o anúncio poderá ser feito desde que haja aceitação, pois é evidente que a negociação encontra-se em fase de desenvolvimento. O comandante já dialogou com a diretoria do Corinthians, que também considerou suas solicitações. A expectativa é que um consenso seja firmado e que na terça-feira haja a troca de documentos entre as partes envolvidas. Trata-se de um processo que contará com a participação de advogados, o que pode ocasionar idas e vindas na formalização do acordo. Contudo, não existem garantias, pois a decisão do treinador pode sofrer alterações. Se ele concluir que não é o momento adequado, isso pode acontecer. Nesse cenário, o Corinthians precisará procurar outro profissional, com alguns nomes surgindo como possibilidades. Apesar disso, no presente momento, a alternativa mais viável é realmente o retorno do treinador, que traria diversas vantagens à equipe. É essencial destacar que as atualizações sobre a situação dizem respeito a reuniões que têm sido realizadas para aproximar as partes, mas ainda persistem questões burocráticas que devem ser resolvidas antes de uma conclusão. Um anúncio deve ocorrer na terça-feira para finalizar essa etapa. Em relação à partida de quinta-feira, há informações encorajadoras. O clube revelou imagens do treino mostrando um atleta participando normalmente das atividades. Ele mesmo confirmou sua recuperação e o retorno aos treinos, o que traz um alívio considerável para a equipe. Por outro lado, isso é um pouco decepcionante para um jovem jogador que almejava se destacar, mas enfrentou dificuldades na ausência do colega. A contribuição desse jogador para a equipe é significativa e seu retorno traz maior tranquilidade aos torcedores.
Ele tem se empenhado bastante e a última vez que esteve em campo foi em uma final importante, portanto ficou quase um mês afastado, mas está se recuperando e deverá estar à disposição para o jogo, especialmente em um confronto importante. No final de semana, outro jogador também está se dedicando aos treinos e se recuperou de uma lesão, mas sua situação é incerta considerando os desafios enfrentados ao longo do ano. Embora ele possa ser uma opção, a condição do primeiro jogador é mais relevante, pois sua presença pode resolver muitos problemas da equipe. A definição sobre o treinador deve acontecer em breve, e essa situação se assemelha a um enredo. De novela, sem dúvida. O clube está concentrando seus esforços para trazer de volta um comandante que possa endereçar as questões da equipe e conquistar títulos, colocando a agremiação na posição desejada pelos torcedores. A negociação já avançou a ponto de valores estarem sendo discutidos? O que foi solicitado e o que o clube está disposto a oferecer estão em alinhamento. É possível que o clube pague o maior salário para um treinador no futebol nacional? No entanto, ainda é necessário realizar algumas análises para compreender a remuneração de outros técnicos a fim de verificar se, de fato, esse treinador se tornará o mais bem pago do país caso assine um novo contrato. Estamos nos referindo a valores que superam 3 milhões, incluindo comissão técnica e bonificações. Vamos examinar o que um treinador recebe, pois essa informação pode nos ajudar a entender se ele se tornará o profissional mais bem pago do futebol brasileiro, caso ele realmente assine um contrato com um clube. O valor em questão é superior a 3 milhões além da comissão técnica e bônus. Persuadir um treinador a aceitar um assistente por um valor ínfimo não é tarefa simples. Ele possui uma ligação estreita com o diretor, algo que é amplamente reconhecido. Esse diretor desempenhou um papel crucial na trajetória do treinador. E isso não é apenas uma questão de elogio, mas um reconhecimento que ele mesmo expressa. Ele sempre menciona que se conquistou tudo foi graças ao apoio desse diretor. Se a história tivesse tomado outro rumo, o próprio treinador, quando estava à frente da seleção nacional em uma Copa do Mundo, estava apenas na plateia. Ele manifestou sua gratidão a esse diretor em público. Para convencer o treinador a aceitar o clube, precisará oferecer um salário substancial, pois essa é a única maneira de conseguir isso. A confiança do treinador em relação ao clube já foi estabelecida. É evidente que ele nutre um carinho especial pela equipe, algo que certamente fica claro. Esse treinador será sempre lembrado pelos torcedores, mas essencialmente convencer. Sua contratação passa por aspectos financeiros. Não adianta o clube tentar desmentir ou minimizar a questão, pois a realidade é diferente. Assim que tivermos acesso ao contrato, não haverá como ocultar. O salário ultrapassa 3 milhões. Assim que o contrato for formalizado e tudo estiver definido, terei acesso aos detalhes como já foi feito com contratos anteriores. Vou saber se será 3.800, 3.500 ou 3.300, mas posso afirmar que o valor superará 3 milhões mensais. Esse será o salário do treinador caso ele realmente feche com o clube. E uma certeza é que a empolgação dele é palpável. E isso pode ser observado na interação dos torcedores que demonstram um grande desejo por sua presença. Ontem, por exemplo, atingimos 16 mil votos em uma transmissão ao vivo que teve 14 mil simultâneos. O que se nota é que a empolgação do técnico é intensa, o que se evidencia na interação e no desejo sincero dos torcedores pelo profissional. Ontem registramos 16 mil votos em uma transmissão que alcançou 14 mil simultâneos. Foi uma transmissão impressionante. Os torcedores agora aguardam ansiosamente pela presença do técnico, pois na semana anterior foi realizada uma consulta em que o público preferiu outro nome. No entanto, agora a escolha recai sobre ele, que parece ser a opção mais adequada. Aqueles que estavam hesitantes agora se mostram mais receptivos a essa possibilidade. De modo geral, a expectativa é positiva em relação à sua contratação. Também apoio essa decisão, mas é relevante mencionar que um ex-jogador destacou em uma entrevista que a situação financeira do clube é extremamente delicada. Outro dirigente também afirmou que o momento financeiro é preocupante. O clube apresentou um relatório que será submetido à votação com um passivo de 600 milhões. Isso será resolvido.
É possível que o montante ultrapasse 700, quase 800 milhões de dívida em apenas um ano, considerando o mês de agosto. Existe a promessa de trazer 3 grandes jogadores no meio do ano. Sério, é algo que anima todos. Apreciamos essa ideia. Ter o técnico à frente e na metade do ano contar com 3 reforços significativos é algo que se pode imaginar. Não vou citar nomes para evitar mal-entendidos, mas pense em um defensor de destaque ou em um grande atacante. Contudo, enfrentamos um cenário complicado em que se menciona um salário de 3 milhões e 500 mil mensais para o treinador. Estamos lidando com essa situação desafiadora, mas o ex-jogador continua fazendo promessas de novas contratações. Ele já se comprometeu a buscar novos jogadores, tendo conversado com o técnico sobre possíveis contratações. Não foi apenas uma questão de perguntar quais posições precisam de reforço, mas ele já apresentou ao técnico algumas opções que havia discutido com outro treinador sobre quem poderia ser trazido. Existem negociações em andamento, questões que foram debatidas na reunião com o técnico sobre contratações e também sobre salários. Há muito a ser resolvido. A troca de um técnico no Corinthians provoca uma série de rumores sobre quem poderá assumir a posição. Discussões estão em curso e há diálogos com algumas pessoas relevantes. Existem aspectos que já avançaram consideravelmente conforme foi abordado na reunião com o atual treinador, que incluiu tópicos sobre contratações e questões financeiras. As tratativas estão bastante avançadas, sendo que o fator salarial é um ponto crucial. O montante que se fala é significativo, mas para alcançar títulos é preciso realizar um investimento considerável, uma vez que o futebol exige gastos. Espera-se que com a chegada do novo treinador haja uma luta pelo título do campeonato nacional. O elenco, embora não extenso, possui bons jogadores e algumas novas adições estão a caminho. O valor em discussão, que gira em torno de 3 milhões ou 35 milhões, é realmente expressivo, mas todos buscam garantir a presença do técnico e sem um pagamento substancial, sua vinda não se concretizará. Portanto, a questão salarial é superior a esses números, podendo atingir essa quantia, mas a confirmação oficial só se dará após a assinatura do contrato. No que diz respeito à estreia, foi prometido que alguns jogadores de destaque se juntarão ao time. Esses atletas não foram solicitados pelo técnico, mas sugeridos por um dirigente que já havia feito propostas similares a outros treinadores, mencionando alguns nomes. A questão política também é essencial e o atual treinador está ciente de tudo o que ocorre nesse aspecto no Corinthians. Ele foi persuadido em parte pela proposta financeira e pela perspectiva da estreia. O clube já discutiu com ele sobre o momento em que poderia assumir com base nas informações da diretoria que se reuniu para esse fim. A possibilidade de estreia foi levada em conta caso o contrato seja efetivado para evitar pressão logo de início. Caso aconteça uma derrota para um adversário forte, a situação pode se tornar delicada. Por isso, o Corinthians expressou o desejo de que a estreia ocorra o mais breve possível, sendo que, idealmente, na quinta-feira, ele já estaria no banco de reservas. Não é possível afirmar que, se o técnico fechar, ele não estará à frente do time contra o Flamengo. O desejo do Corinthians é que a estreia aconteça o quanto antes. A expectativa é que, na quinta-feira, o novo treinador já esteja no banco. Entretanto, não é possível garantir que, se o técnico firmar o acordo, ele não irá dirigir a equipe contra o Flamengo. É necessário considerar os dois lados, a pretensão do treinador e o suporte de algumas pessoas dentro do clube. Se o fechamento ocorrer, a estreia pode ser adiada para a semana seguinte, a fim de evitar a pressão de uma possível derrota. No entanto, existem aqueles que defendem uma estreia imediata, mas essa decisão ainda não foi oficializada, visto que até o momento não houve a assinatura do contrato. É preciso aguardar e confirmar a assinatura antes de discutir sobre a estreia? O treinador almeja isso, mas o clube deseja que sua estreia ocorra prontamente. Caso a assinatura seja concretizada, observar-se-á como será a definição. Assim, a possibilidade de uma estreia na quinta-feira continua em aberto. Pode-se considerar que isso não foi oficialmente mencionado, mas não se está fazendo uma afirmação, apenas expondo o desejo do treinador e a perspectiva de um membro da diretoria.
A maioria espera que ele esteja no banco já na quinta-feira. É fundamental ressaltar que no embate contra o Racing do Uruguai, a vitória é essencial independentemente de quem estiver em campo, mesmo que haja um jogador menos experiente no banco. A vitória é obrigatória, refletindo o desejo do clube e do novo treinador. Um retorno significativo é o de um goleiro que já participou de treinos e se destacou nas atividades, demonstrando estar preparado para voltar. Além disso, existe a possibilidade de um retorno relevante de outro jogador. O goleiro está prestes a retornar ao Corinthians para a partida contra o Racing do Uruguai na Sul-Americana. Ele já participou dos treinos e, portanto, sua reintegração ao elenco deve ocorrer em breve. Além disso, a volta do jogador que atua no Rio Coronado também é uma possibilidade forte e pode acontecer logo. A equipe precisa ainda fortalecer o meio-campo. Considerando que o esquema anterior não está mais em ação, é o momento de implementar alterações com a inclusão do Igor. Estou confiante de que ele poderá apresentar um bom desempenho, especialmente com a eventual chegada de um novo técnico. Quando o Rodrigo Garro retornar, acredito que o Corinthians dará um grande passo em sua evolução. Por outro lado, estão em andamento negociações para a nova gestão do clube, mas há um obstáculo, pois o candidato não quer sentar no banco. Durante o jogo contra o Flamengo, equipe na qual atuou anteriormente, esse assunto está sendo debatido, mas a expectativa é que ele possa estar presente já na partida desta quinta-feira. Assim, tudo aponta para a formação de uma nova liderança. A volta do goleiro será vital para o time, uma vez que o rendimento do atual titular não tem sido satisfatório. A performance dele gera preocupação e a equipe deve considerar alternativas. Será interessante conhecer a opinião de todos a respeito disso. A reintegração do atleta será determinante para o desempenho conjunto da equipe, que busca uma melhora em sua situação atual. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. A torcida do Corinthians amanheceu com uma notícia bombástica que promete mudar os rumos da temporada. Dorival Júnior é o novo treinador do clube. O experiente técnico que deixou recentemente o comando da seleção brasileira aceitou o desafio de assumir o timão em um momento delicado, com o time oscilando dentro e fora de campo. A diretoria alvinegra agiu rápido após a saída de Antônio Oliveira e, após negociações intensas, confirmou o acerto com Dorival, que chega com contrato válido até o fim de 2025. A escolha por Dorival não é por acaso. Conhecido por sua capacidade de reconstruir elencos e criar um ambiente de confiança, o treinador tem no currículo conquistas importantes, como a Copa do Brasil e a Libertadores pelo Flamengo. Seu estilo equilibrado entre disciplina tática e boa relação com o grupo de jogadores agrada à cúpula corintiana, que espera uma resposta imediata em campo. A missão não será fácil. O Corinthians vive pressão por resultados, com campanhas irregulares no Campeonato Brasileiro e risco de eliminação precoce nas competições mata-mata. Em sua apresentação, Dorival demonstrou otimismo e destacou a grandeza do clube. Disse estar motivado pelo desafio e confiante de que pode fazer um trabalho consistente, mesmo diante das dificuldades. O treinador também frisou que contará com o apoio da torcida, peça-chave em sua visão para uma recuperação sólida. O elenco, que já conta com nomes experientes e jovens promissores, será avaliado nos próximos dias, com possíveis mudanças no time titular. A expectativa é de que Dorival Júnior estreie já no próximo compromisso da equipe, o que aumenta ainda mais a ansiedade do torcedor. O Corinthians aposta alto em um nome de peso, acreditando que sua chegada trará não apenas resultados, mas também estabilidade e um novo rumo para a temporada. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!